Um pouco mais sobre a febre maculosa, e é por isso que eu estou aqui com a Ellen Fagundes, que é coordenadora da Unidade de Vigilância de Zoonoses de Campinas, a quem eu já desde o início do programa dei boas-vindas e feliz com sua companhia e a orientação que você vai nos dar. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Rita. A gente que agradece a oportunidade, porque com certeza o momento que a gente está vivendo na cidade de Campinas tem preocupado muito as pessoas, né? Então, quanto mais a gente puder levar a informação correta, é melhor. Principalmente em época de fake news, onde circulam muitas informações inadequadas, né? É importante que a gente possa estar levando uma informação correta para as pessoas. Então é interessante nós pensarmos que, apesar de você ser, né, dessa unidade aqui de Campinas, nós estamos falando com todo o Brasil. Então vamos pensar quais são os locais que geralmente é possível encontrar esse carrapato. Então, nós costumamos dizer que onde tem mato tem carrapato. Né? Até gera uma rima aí, porque de fato é o que acontece. Então, ambientes onde a gente tem a presença de animais, presença de vegetação alta, ou vegetação ali que esteja favorecendo a presença dos carrapatos, ele vai estar presente de fato e vai poder, em algumas circunstâncias, se ele estiver infectado pela bactéria causadora da febre maculosa, transmitir sim a doença. O duro é que nós não temos como saber qual é o carrapato que está infectado ou não. Ou seja, muitas vezes a gente já vai fazer caminhada, fazer trilha, etc. Aparecem os carrapatinhos. Ah, não é nada não, né? Cada um tem a sua técnica de tirar o carrapato, mas não dá para saber qual deles está infectado. Não. Então, o cuidado deve ser grande. Com todos, né? Em todas essas situações, até como essa que você exemplificou. De fato, assim, os carrapatos, eles, essa espécie que a gente está falando, né, que traz essa preocupação para a febre maculosa enquanto doença, eles têm um percentual muito baixo de estarem infectados pela bactéria causadora da doença. Então, menos de 1% dos carrapatos que estão no ambiente podem transmitir a bactéria, né? Então, esses cuidados que a gente orienta as pessoas a adotarem, eles são permanentes, eles são para o ano inteiro, independente se a gente está tendo ocorrência de casos na cidade, aqui em Campinas ou na cidade onde as pessoas moram, né? É importante que se adote essas medidas para se proteger contra, no sentido de se proteger do aumento da chance de ter mesmo o contato com essa bactéria através da picada do carrapato. A gente imagina que o carrapato esteja onde tem animal. Você falou de mato, mas tem que ter um animal, porque ele não se alimenta, ele se alimenta de sangue também, Isso. Né? Então necessariamente tem que ter sangue de um animal ou de pessoas para que ele se alimente e se prolifere. Isso. O carrapato, ele precisa se alimentar do sangue de animais para que ele possa ir evoluindo no seu ciclo de vida. Então, a gente tem formas dentro do ciclo de vida do carrapato e para ele ir passando de uma fase para outra, ele de fato precisa se alimentar do sangue, né? Então, às vezes as pessoas falam, não, mas eu não peguei carrapato, eu peguei aquele vermelhinho, ou então eu peguei aquele miquim. Na verdade, são formas diferentes do ciclo de vida do carrapato, mas todas essas formas, se estiverem infectadas pela bactéria, né, pela Rickettsia, elas podem sim transmitir a febre maculosa. Inclusive, você nos trouxe aqui os carrapatos, né? Para que a gente consiga, olhando a imagem, esse aqui no cantinho é o miquim. É bem pequenininho, aquele pontinho preto que a gente nem acha que é carrapato, né? Muito pequenininho e é a forma que mais tem predominado nessa época do ano.
Até o final desse mês, mais ou menos, a gente tem bastante miquim na vegetação. Esse aqui, essa segunda imagem, é o vermelhinho que você falou, né? Mas ele também transmite. Também. É uma forma intermediária, né, dentro do ciclo do carrapato, mas também pode transmitir a bactéria se ele estiver infectado. E aqui nós temos 2 carrapatos, né? O adulto macho e o adulto fêmea. Os 2 também transmitem? Sim, na verdade as formas que se alimentam do sangue, né, principalmente a fêmea, que vai se alimentar do sangue para poder ovipor, né, ela vai amadurecer os ovos depois da fecundação, da cópula do macho e da fêmea, e aí ela vai colocar esses ovos no ambiente. Então, para ela conseguir realizar essa etapa, ela também precisa se alimentar do sangue de animais. E aí, quando a gente fala de animais, pode ser um cavalo, pode ser uma capivara, né? Em algumas regiões até a gente tem uma importância maior do cão. Aqui em Campinas, na nossa região, a capivara tem uma importância nesse ciclo, mas os cavalos também são importantes, né? E em outras regiões do estado de São Paulo, a gente tem algumas áreas que fazem ali o perímetro com áreas urbanas e mata silvestre, a área silvestre fica ali naquela área de divisa, também podem ter o deslocamento desses cães que ficam dentro de casa, mas vão até essa área de mata e retornam para casa, né? E aí, no contato com essa vegetação, eles podem sim estar sendo parasitados por esses carrapatos e trazendo para o interior dos imóveis e aí aumentando a chance de parasitar as pessoas que moram na casa, por exemplo. No caso dessa bactéria, ela faz mal ao animal também ou somente ao ser humano? Isso vai variar muito, isso pode acontecer também, no caso de cães, eles podem apresentar alguns quadros também clínicos, mas quando a gente traz aqui para o cenário do município de Campinas, e aí uma das telespectadoras era de Piracicaba, né? Aqui no estado de São Paulo, que é um estado que tem uma importância epidemiológica para a febre maculosa no Brasil, a gente tem as cidades de Campinas e de Piracicaba como cidades importantes, né, áreas importantes de ocorrência desses casos. Mas o que é importante a gente destacar também? Todo ano a gente tem caso de febre maculosa. Em Campinas, no estado de São Paulo, no Brasil, todos os anos a gente tem. O que trouxe para o cenário nesse momento foi, de fato, essa concentração de casos que a gente teve num período de tempo, numa determinada localidade e que caracterizou um surto, né? Infelizmente, onde algumas pessoas vieram a óbito. Então, vamos entender a febre maculosa, porque você disse que algumas pessoas vieram a óbito. Ou seja, então ela pode matar. Uma coisinha tão pequenininha. Então, o que é a febre maculosa? A febre maculosa é uma doença febril e ela tem um quadro agudo, né? Então, os sintomas começam repentinamente. Em geral, é uma febre alta. A pessoa também pode apresentar ali uma dor muscular, uma indisposição, uma prostração. Todo esse quadro inicial, ele pode também ser confundido com outras doenças, né? A própria dengue, a leptospirose, mas existem algumas perguntas que o profissional de saúde pode fazer e a pessoa que está passando pelo atendimento clínico, atendimento médico, também pode informar o profissional de saúde, né? Então a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Pode falar. Quais são as perguntas que vocês fazem e que nós temos que estar atentos à resposta? Isso. Então, as pessoas que apresentarem esses sintomas e estiveram numa área, né, de possível transmissão de febre maculosa, ou seja, com a presença do carrapato estrela, porque às vezes eu posso ver o carrapato e eu encontrei no meu corpo e eu eu encontrei o carrapato, eu vou falar para o médico. Mas às vezes eu não vi, eu posso ter entrado em contato com um miquim, que é muito pequenininho. E possivelmente foi o que aconteceu com essas pessoas, né, que acabaram vindo a óbito também, infelizmente. Então,
se eu tive sintomas depois de 2 a 14 dias, depois de entrar numa área como essa, por exemplo, ou até ter o contato com carrapato, eu preciso informar isso para o médico. E o profissional de saúde aqui, principalmente aqui de Campinas ou até de Piracicaba, como a gente acabou de mencionar, é muito importante essa atenção ao longo do ano. Mas existem alguns períodos que chamam mais atenção, né? A gente fica mais em alerta mesmo por conta da presença do carrapato no ambiente. Então, esse trabalho em conjunto das pessoas estarem bem informadas e dos profissionais de saúde estarem bem capacitados e formados para aquele problema de saúde é muito importante para que a gente consiga evitar as mortes. Porque, como a gente estava falando, a febre maculosa, ela é tratável. Então, existe um tratamento para a doença. Mas os sintomas têm que ser já no seu início comunicados ao médico, ao atendimento, para que esse tratamento seja aplicado. Isso, até mais ou menos o 3º dia depois que os sintomas começaram a aparecer, se o profissional de saúde administra o tratamento correto, no tempo oportuno, no tempo certo, as chances de cura são muito altas, né? Então, que é um antibiótico, na verdade, porque a gente está falando de uma bactéria, né? Então, é muito importante essa via de mão dupla, tanto das pessoas que porventura tenham se exposto, né? Quanto dos profissionais de saúde que estejam fazendo atendimento. Então, sim, tem tratamento, tem cura, mas se há uma demora em se pensar na febre maculosa como uma possibilidade ali de diagnóstico, esse quadro tende a evoluir. E tende a evoluir com gravidade. É daí que vem o nome da doença, porque a bactéria ela vai destruindo as paredes dos vasos sanguíneos e atingindo alguns órgãos importantes, fígado, rins, né, coração, até mesmo o sistema nervoso central. Então, com esse agravamento do quadro, e aí aparecem manchas avermelhadas nas palmas das mãos, nas solas dos pés, podendo até gangrenar, né, necrosar ali alguns órgãos de membros de extremidade, então dedos. Né, orelha. Todo esse cenário já aponta para uma evolução de gravidade e que geralmente culmina ou no óbito ou em sequelas muito importantes, assim, para a pessoa que foi acometida pela doença. Então, é fundamental que o tratamento seja feito no tempo certo, né, para que não haja essa evolução para um quadro ruim e que a pessoa venha a morrer. Tem uma participação aqui da Bernadette de Lourdes Lopes e Amada, ela é de Campinas. Campinas não, acho que é Paulínia, né? Ela não colocou a cidade, mas é que eu vou tentando lembrar o nome das cidades aqui. Ela colocou boa tarde. Ela fez uma pergunta: retirar as capivaras dos nossos parques é preciso, a meu ver, estou certa? Então vamos lá, a questão das capivaras, ela sempre vem em cena, né, quando a gente fala da febre maculosa. As capivaras têm sim uma importância no ciclo, né, da reprodução da bactéria, da rickettsia e no ciclo da febre maculosa como um todo. Por quê? É um animal que hospeda o carrapato. E quando esse carrapato está infectado pela bactéria e ele se alimenta do sangue da capivara, essa capivara, nas suas correntes sanguíneas, ela vai aumentar bastante a quantidade dessas bactérias. E os carrapatos que se alimentarem desse sangue vão se infectar. Só que a capivara, depois de um tempo, ela fica ali transmitindo de 10 a 14 dias, mais ou menos, essas bactérias para os carrapatos. Depois desse período, ela adquire uma proteção. Então, ela fica imune. Então, ela não transmite mais a bactéria para os carrapatos. Mas se eu tiver a entrada de novos animais, principalmente filhotinhos, né?
E a capivara é um roedor, então quando a gente fala de roedor, é só a gente lembrar dos ratos e a gente sabe que eles proliferam bastante, se reproduzem em quantidade importante, né? Então a capivara, nesse momento, quando ela reproduz e aí aumenta o número de filhotes ali no grupo, esses filhotes estão, que a gente chama de suscetíveis, ou seja, carrapatos infectados que se alimentarem do sangue desses filhotes, vão proliferar, a bactéria vai entrar na corrente sanguínea desses animais e ela vai proliferar em grau de importância e vai transmitir novamente a bactéria para outros carrapatos. Então isso fica potencializado. Tirar as capivaras de um local e colocar em outro não é uma solução, porque eu estou transferindo o problema de uma localidade para outra. Mas o grupo de capivaras, ele pode sim atingir uma estabilidade quando a gente trabalha algumas ações de manejo reprodutivo, que a gente fala. Então, são métodos de esterilização desses animais para que a gente trabalhe o controle da população. Então, isso sim seria importante, né? Sem ter que sacrificar todos os animais. Sem ter. Essa previsão de, em algumas situações específicas, fazer o controle através de eutanásia, isso tem uma previsão legal, mas são quadros bem pontuais, criteriosos, né? E pontuais. De fato, hoje, nos parques públicos de Campinas, por exemplo, a gente tem capivaras, e não é a Secretaria de Saúde que trabalha essas ações do manejo desses grupos de animais, mas a gente tem um projeto no município, por outra secretaria, pela Secretaria do Meio Ambiente, olhando para essa questão e trabalhando também as ações aí na sequência. Então, pensando em todo o Brasil, nós temos pessoas que moram em chácaras, em sítios, fazendas, que lidam com animais, que têm pastos ou que têm gramado, animais que saem, como você disse, o pet vai fazer a caça, às vezes vai e volta para casa. Quer dizer, as pessoas devem estar atentas. Tendo mato e animais em casa, ou seja, no seu ambiente, né, de moradia, seja qual for o animal, tem que observar, tem que olhar. Pontinhos pretos, que começando com o miquim, também transmitem. E agora, posso fazer uma pergunta? Vamos lá. Bem assim, objetiva mesmo. Como que a gente tira o carrapato? Tem gente que fala, tem que torcer, o outro tem que pôr uma agulha, tem que esquentar uma agulha, esquenta um garfo, você queima a pele e não tira o carrapato de lá. Tem uma técnica para tirar? A gente faz uma orientação porque as bactérias, elas estão nas glândulas salivares do carrapato. Então, quando ele se alimenta do sangue, quer seja de um animal ou de uma pessoa, né, ele vai inocular essas bactérias. Para que isso aconteça, ele precisa ficar um tempo fixado. Então, por isso que a gente sempre orienta, ele tem que ficar ali pelo menos até umas 4 horas, mas de 2 em 2 horas a gente orienta assim, se você entrou numa área verde, né, uma área de mato, você olhar para o corpo, para você poder identificar se algo subiu, né, e você poder então fazer a retirada correta. A gente não orienta a queimar, né, colocar álcool, nada disso, mas é importante que seja retirado com cuidado. Nunca espremer com as unhas, porque isso também vai liberar ali aquelas bactérias e, né, pode haver a contaminação. Então, o ideal, tendo uma pinça, por exemplo, é você chegar o mais próximo da pele e poder, em movimentos de torção, né, laterais, assim, bem levinho, você conseguir retirar, tá? Então, essa é a orientação que a gente dá para poder fazer uma remoção de um modo mais seguro possível, para evitar ali que haja aquela inoculação das bactérias na corrente sanguínea. E existe uma quantidade, por exemplo, com um miquim ou um carrapato, já é possível transmitir essa bactéria e fazer um estrago, ou é necessário que pegue muito? Rita, infelizmente basta apenas um carrapato infectado para transmitir as bactérias, né? Se ele ficar aderido por esse tempo suficiente ali e conseguir inocular a bactéria na corrente sanguínea do hospedeiro, seja um animal ou seja um ser humano,
isso já vai ser suficiente, de fato, para que a pessoa adquira, né, a bactéria e desenvolva um quadro clínico ali compatível com a doença. Por isso a importância de se pensar rapidamente, né, na febre maculosa e se entrar com o tratamento correto. Buscando uma unidade de saúde, um hospital, ou seja, olha, eu tô com febre, já tô há 2 dias e isso não tá legal, a pessoa encontrou, olha, encontrei no carrapato no meu corpo, já foi retirado, mas, então, quer dizer, tudo isso tem que ser comunicado para que o profissional de saúde saiba ministrar um tratamento adequado para a febre maculosa. Isso. Então, assim, nesse momento que a gente está na cidade de Campinas, muitas pessoas às vezes ficam também preocupadas e geram um certo pânico, né? E só de ter entrado numa área verde ou ter encontrado um carrapato no corpo, já procura o médico e pede, pelo amor de Deus, para que o médico administre o antibiótico. Essa é uma prática que não é correta e é nem segura, porque a gente está falando de uso de antibiótico. Então, é um medicamento que tem que ser utilizado e administrado com critério, né? Então é muito importante que as pessoas informem, sim, mas o profissional de saúde ele tem que fazer a suspeita de acordo com o quadro clínico e de acordo com aquele histórico. Então a pessoa foi numa área, encontrou ou não carrapato, porque às vezes, como eu falei do miquim, às vezes a pessoa não percebeu, ela não viu, mas ela esteve numa área sujeita à presença de carrapato, né? Então, essa informação ela tem que passar para o médico. O médico também, nas suas perguntas ali, né, na anamnese que a gente fala, na triagem, isso também precisa ser feito para que a gente tenha muito mais chance de, através do tratamento precoce, oportuno, conseguir a cura da pessoa e, obviamente, não evoluir para óbito. Ellen, eu quero agradecer a sua participação. Sei que se a gente estendesse a conversa, poderíamos falar mais ainda, porque a gente está falando de olhar o nosso corpo, mas tem que olhar também os nossos petzinhos, né? A gente tem que estar com um olhar atento às crianças, que muitas vezes não sentem, não veem. Então, a criança que toma banho sozinha, mamãe, papai, dá um banhinho caso você more nessas áreas de risco, como nós colocamos aqui. Vai dar um banhinho na mamãe, na sua criança, viu mamãe, viu papai? Para que vocês observem que às vezes a criança também não tem essa noção, como nós adultos. Usar uma buchinha vegetal, isso é importante também, porque tudo isso ajuda na remoção adequada também, principalmente dos miquins, né? Ficar atento, acessar os nossos materiais, estão todos disponíveis, né? Na página da nossa prefeitura, isso é importante também Como divulgar. que a gente acessa? Estão logo na página da Prefeitura de Campinas, ali já tem uma chamada importante. Campinas.sp? Campinas.sp.gov.br, né? A gente tem um site também do portal da febre maculosa, que todos os materiais estão ali, inclusive para trabalhadores também, que há pessoas que trabalham em áreas já sujeitas à presença de carrapato. Como a gente ir num local de área de lazer e aproveitar esse local, né? Então, o parque, fazer os esportes, continuar praticando os esportes e outras atividades. Então, todas as orientações estão ali para que as pessoas possam ter acesso a essas informações adequadas, se tranquilizar nesse sentido, que é o que a gente precisa fazer para continuar desfrutando desses espaços, mas com segurança. Isso é que é o mais importante também. E olha, nós estamos disponibilizando também o telefone caso você esteja dentro disso que nós falamos aqui. Claro que a gente não vai ficar ligando só para obter informações, a não ser que você queira saber, mas como que é o site mesmo que a Ellen Fagundes falou? Então, aí tudo bem. Mas esse telefone a gente tem que se lembrar, olha, estamos aqui numa zona onde está tendo surto, ou seja, mais pessoas foram contaminadas. É isso que é importante, usar o telefone com consciência.
Isso é importante, porque é o telefone de trabalho de vocês para denúncias e para orientações, não é? Sim, a gente também disponibiliza o telefone 156, né, na prefeita, que é o geral da prefeitura. Que aí só de Campinas ligando no 156, que consegue acessar. Fazer. Mas é possível, a gente está à disposição para tirar dúvidas. E os órgãos de saúde também de cada município, né, também estão estruturados para poder orientar adequadamente a população. Conversamos com Ellen Fagundes, coordenadora da Unidade de Vigilância de Zoonoses de Campinas, e eu agradeço demais a sua participação. Foi muito esclarecedor. Obrigada mesmo, viu, Ellen?